com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. E em sintonia com todas as pessoas que neste momento estão, e nós, diretamente do estúdio da TV, Primeira TV São José, mas, sem dúvida nenhuma, são centenas ou milhares de pessoas, somente Deus é quem sabe quantas pessoas nos seus escritórios, nos seus automóveis, nas enfermarias dos hospitais, nos apartamentos, nos quartos, estão em sintonia, ouvindo esta mensagem, a mensagem de vida, otimismo e esperança. Quantas pessoas têm a cada passo, medita, Padre Pedro, eu gosto de acompanhar o seu programa, porque isto me levanta, me dá um alto astral, porque o Senhor sempre procura elevar a pessoa na sua vida. Nós devemos olhar, mesmo se tivermos problemas, conosco mesmo, nós é que podemos resolver esse problema. Quem sabe rezando um pouco mais, quem sabe tendo um bom diálogo com algum sacerdote, pedindo perdão, talvez a sua consciência não está contente com você, por causa de um problema espiritual, talvez seja algum ódio que você tem de alguma pessoa, e sem você resolver aquele amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu gosto de citar São João capítulo 15, versículo 17, mas há muitas passagens da Sagrada Escritura do próprio Cristo Jesus. Então é necessário que você resolva o problema dentro de você, senão você não vai vivendo a vida, mas se arrastando pela vida. E quem foi criado para se arrastar pela vida? Quem? A cobra, o lagarto, o jacaré, mas o jacaré está na água, no seu habitat. Muitos animais que são, mas nós não. Nós somos pessoas que devemos caminhar eretamente, não por orgulho, mas Deus assim nos criou. Bem, mas então, conforme diversas pessoas dizem, o seu programa procura sempre a sua reflexão, procura sempre elevar a pessoa. Claro, eu faço isso porque também sou psicólogo e parapsicólogo com o grande Padre Quevedo. Isso tem me ajudado maravilhosamente. Meus estudos, todos os sacerdotes têm ao menos 18 ou 20 ou mais ou menos anos de estudos, mas além disso, outros cursos complementares, seja psicologia, parapsicologia, ou enfim, tantos cursos que existem hoje em dia. Então, e também devemos sempre pedir a proteção do Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que Ele nos ilumine na nossa caminhada por esta vida rumo à eternidade. E há pessoas que dizem, gosto do seu programa, porque cada novo dia é um dia em que já iniciamos com a proteção do alto, com a proteção da Trindade Santa, do Cristo Jesus.
E o Senhor fala do Cristo Jesus, Senhor dos passos. Por quê? Porque é ali que nós acompanhamos sofrimentos de Cristo Jesus. E ali nós vamos unindo os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo Jesus. E mesmo as pessoas que passam por sofrimentos, se olharem para o seu lado, talvez para próprios irmãos ou próprios pais, ou cunhados ou sobrinhos, você vai vendo que eles sofrem e muito mais do que você. Só que acontece que essas pessoas procuram buscar a força, buscar o ânimo em quem? Em Cristo Jesus. Em Nossa Senhora, a Senhora das Dores, a Senhora, Nossa Senhora da Piedade. E então devemos buscar a força do alto. Eu sempre procuro aquilo que tem aquele adágio feliz. Procure ser feliz na vida, olhando para a felicidade de tantas outras pessoas que enfrentam a vida com alegria e assim se tornam sempre mais felizes e ajudam a fazer a felicidade de nossos semelhantes. E também pedindo a proteção dos santos e santas. No domingo que passou, a Igreja Católica nos pediu para celebrarmos a festividade litúrgica da apresentação do Menino Deus no Templo de Jerusalém. E era exatamente uma lei de Moisés que, a mandado de Deus e com a ajuda de Deus, conseguiu retirar o povo escravizado lá sob opressão do imperador, lá oprimindo o povo de Israel. E ele então colocou a lei que todo menino, ao completar 8 anos, os pais deviam levá-lo para o templo de Jerusalém, para lá os pais e o menino receber a bênção do profeta, do sacerdote no templo de Jerusalém. E assim aconteceu. Nossa Senhora e São José, o pai adotivo do menino Deus, eles levaram o menino Jesus para o templo de Jerusalém, e lá estava o velho profeta, o velho sacerdote Simeão, que abençoou o menino Deus e o casal, Nossa Senhora e São José. E também havia uma prescrição de Moisés que os pais oferecessem um sacrifício, que era de passarinhos. Eles eram pobres e assim ofereceram, então, um par de rolinhas, um casal de passarinhos, um pequeno sacrifício para ver a participação. E sempre na nossa oração, em qualquer oração, seja na reza do terço com pessoas outras, seja numa reflexão, muito mais na Santa Missa, você deve participar. O que quer dizer participar da Santa Missa? É rezar, é cantar. Você na Santa Missa não pode ficar igual uma novilha diante do palácio.
A novilha fica olhando no palácio, mas pode ver, ela fica olhando, mas não pode refletir nada, ao passo que você não. Você sendo turista, pois vai diante de um palácio bonito, você vai comentando aquele detalhe do palácio, tal. A novilha não, a novilha fica ali só olhando. Assim existem pessoas que vão para a igreja e na missa ficam com a boca fechada, não são capazes de responder às orações, não são capazes de cantar, ao passo que quem canta reza 2 vezes, quem canta seus males espanta, quem canta também reforça a saúde dos seus pulmões, porque vai fazendo que o ar que está lá dentro seja renovado. E você pode ver, quando, por exemplo, é um frio intenso, quando você se acoberta, ou seja, puxa o lençol ou puxa o cobertor sobre você, você aguenta ali 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, e daqui a pouco você fica sufocado. Você tem que respirar. O que é que aconteceu? É que o ar estava poluído, então o ar tem que ser renovado. Então, nesse domingo, o velho sacerdote Simeão abençoou este menino, e o que é que ele disse? Está bem claro, se você abrir, por exemplo, São Lucas capítulo 2, onde a palavra de Deus diz: e este menino será causa de soerguimento ou de queda. E o que quer dizer soerguimento? De salvação para muitos, mas também de condenação, de queda. Isso aconteceu em todos os séculos e vai acontecendo no século presente. E para o futuro, quando nós partirmos desta vida para a eternidade, o mundo continuará com os bilhões e bilhões e trilhões de seres humanos, e sempre a graça de Deus vai atingindo a milhões e bilhões de seres humanos, mas há aqueles que renegam Cristo, não querem saber nada de Cristo. Para estes, o que é que acontece? Condenação. Isso não é o Padre Pedro está dizendo. Leia a palavra de Deus, é o Cristo Jesus, é Deus que está dizendo. Está bem claro, os justos irão para a salvação eterna. Abra, por exemplo, Mateus, capítulo 25, no final dos tempos, quando Cristo Jesus vier sobre as nuvens do céu para julgar a todas as pessoas, os que passaram por esta vida prejudicando, fazendo mal, irão para a condenação. Os justos para a felicidade eterna. Então, aqui, Cristo Jesus, então, sinal de soerguimento, sinal de ressurreição, sinal de elevação, sinal de exaltação de Cristo Jesus para os bons, mas de queda, de condenação para os que não aceitam Cristo Jesus. Interessante a pessoa, segundo já li em diversos livros, que há pessoas que passam por esta vida não aceitando Cristo Jesus, não amando nem Cristo, nem a Deus, nem os seus semelhantes.
E agora chego na eternidade, porque todos nós, uma coisa é certa: a morte virá para muitos mais cedo, para outros mais tarde. Eu, por exemplo, sempre continuo agradecendo a Trindade Santa, a Cristo Jesus, a Nossa Senhora, pela minha vida, pelos meus 90 anos, e que eu completei dia 16 de janeiro com a graça de Deus. Mas eu nunca pensei, mas é a bondade da Trindade Santa. E eu continuo dizendo: ó Cristo Jesus, se queres que eu continue a evangelizar pela rádio todos os dias, às 6h30, Rádio Guarujá, com Jaguari Jaguarito, e também na TV Primer, TV São José, de agora em diante, a partir agora de fevereiro, portanto, a primeira vez, toda terça, veja bem, toda terça e quinta-feira, o meu programa, a mensagem de vida, otimismo e esperança, não será mais das 2h30 às 3h, mas sim toda terça e quinta-feira, das 15h, ou seja, das 3 às 3h30. Para muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, facilitou. Para mim, também podemos dizer que deu mais ou menos o mesmo sentido. Mas procure acompanhar esse programa. Ainda domingo, um pai advogado com seu filho, com 31 anos, dizia ali, dialogando comigo: meu filho, vamos de agora em diante, na medida do possível, sempre acompanharmos o programa do Padre Pedro, que nos ajudará muitíssimo. Realmente o meu programa sempre é no sentido positivo. E aqui, continuando então, Jesus no Templo de Jerusalém, onde Cristo Jesus diz: este menino será um sinal de soerguimento e também de condenação. E também o velho Simeão disse o que para Nossa Senhora? Uma espada de dor transpassará o teu coração, a tua alma. O que quer dizer isso aqui? É exatamente uma espada de dor, todo o sofrimento que Nossa Senhora, vendo seu filho passar, a mãe, claro que também acompanhou os sofrimentos do seu divino Filho, Cristo Jesus. E por isso nós a invocamos como Nossa Senhora da Piedade, como Nossa Senhora das Dores. E quantas pessoas que neste momento estão em sintonia conosco, que já não choraram, especialmente mães, com problemas próprios, com problemas de seus filhos, com problemas com o esposo, com problema econômico, enfim, quantos problemas, quantas tristezas, quantas dores, quantas angústias. Está aqui o fundamento, e uma espada de dor transpassará o teu coração, transpassará a tua alma. E tem uma passagem que diz muito claramente em São Lucas capítulo 2, versículo 29, quando o velho sacerdote Simeão tomou o menino Deus nos seus braços, o que ele disse? Disse: agora, Senhor Deus, podes deixar partir em paz
aquele que recebeu o menino Deus nos seus braços e agora então podes tranquilamente deixar partir em paz, porque eu realizei o meu desejo. Então, Nossa Senhora. E ali também estava, nos diz a palavra de Deus, no versículo 36, havia também uma profetisa, Diana, filha de Fanuel, que foi casada. E viveu casada há quantos anos? Apenas 7 anos. E o que aconteceu com ela? Há muitas pessoas que às vezes viveram 20 anos, 30 anos com seu esposo, depois que o esposo falece, fica se lastimando o tempo todo. Meu anjo da guarda, meu marido, uma boa pessoa. Não devem querer tapear as outras pessoas. Quantas que nessa hora diz, ele era maravilhoso, mas não fala nas brigas, na opinião que não cedia. Então devemos saber aceitar a vida com os problemas altos e baixos. Mas aqui ela viveu apenas 7 anos e ficou viúva e não mais casou. O que ela fez? Foi para o templo de Jerusalém e lá, o que nos diz a palavra de Deus? Depois de ter vivido 7 anos com seu esposo desde a sua virgindade, ficou viúva e agora, com 84 anos, não já se apartava do templo de Jerusalém, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. E ela é exemplo de tantas milhares de pessoas voluntárias que se unem a grupos de orações, ou mesmo sempre participando da Santa Missa, mas coloca em prática aquilo que lemos também em São Tiago, capítulo 2, versículo 17. São Tiago, onde diz claramente: a fé sem obras é morta. Então, é necessário sempre, olha aqui, vamos ler aqui, bem claramente, assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho boas ações, boas obras, mostra-me a tua fé. Sem as boas ações, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, unir sempre a oração. E hoje a Igreja Católica nos convida, o dia foi ontem, São Brás e Santo Oscar. Mas, então, hoje temos aqui quem era São Brás. Ele nasceu na Turquia, no século III, e procurou seguir a Cristo Jesus e a sua mensagem, e por isso mesmo foi muito perseguido pelo imperador, que era pagão, inimigo de Cristo Jesus, imperador Licínio, e começou a perseguir a esse nosso santo, e por isso mesmo o condenou à morte. Enquanto for levando São Brás para o martírio, para o sofrimento, para a tortura, o que aconteceu? Uma mãe veio com seu filhinho no colo, chorando, gritando: São Brás, salva o meu filho, uma espinha atravessou a sua garganta. E nós sabemos que às vezes até os médicos
passam mal para retirar aquela espinha da garganta. E o que é que São Brás fez? Deu a bênção, fez a oração e a espinha desapareceu. E nós lemos claramente em São Lucas, capítulo 2, versículo 36, para Deus nada é impossível, a espinha desapareceu. E a criança, então, com alegria, começou a sorrir, e por isso São Brás, invocado sempre para a bênção de São Brás. E por isso, dia de São Brás, 2 velas em cruz, as pessoas que desejam podem receber a bênção de São Brás. Então, ontem ou hoje, em muitas milhares de igrejas do Brasil e do mundo, recebem ou receberão hoje a bênção de São Brás, onde os sacerdotes e diáconos rezam a oração pela intercessão de São Brás. Bispo e mártir, livra-te, Deus, das enfermidades da garganta e de todos os outros males dessa pandemia terrível que existe. Então, peça essa proteção de São Brás. E celebramos hoje, então, São Brás, Santo Oscar, patrono da garganta e das enfermidades, e igualmente celebramos hoje, igualmente, ainda tantas outras pessoas santas que vêm ao nosso encontro, nos abençoando sempre. Por isso rezamos. Saúde, paz, alegria, felicidade, acompanhado com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora, da saúde e do Cristo ressuscitado. A nossa prece em favor das pessoas enfermas e de todos, e as pessoas, a bênção de Deus e a bênção da água neste momento. E todos que desejarem, hoje às 19 horas, a missa em Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, tanto terça como quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde, felicidades a todas e todas as pessoas, especialmente os enfermos. Mas está aqui a água abençoada que vamos tomar.